E nessa manhã eu tenho a honra de continuar a série Sociedade do Cansaço. Domingo passado nós falamos sobre positividade tóxica. Esse sermão feito pelo Jefferson já está no Spotify. E hoje nós vamos falar sobre hiperconectividade. E eu te convido a abrir o seu aplicativo em Mateus, capítulo 5, versículos 13 até o 16. Se você for mais analógico, você pode abrir a sua Bíblia. Primeira tentativa de piada, hein? Mateus 5, versículos 13 até o 16. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na sua casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, prontos para ouvir a tua palavra, prontos para aprender mais do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor encha a nossa mente, o nosso coração da tua palavra, que eu não atrapalhe, que nada aqui atrapalhe ao que o Senhor tem para dizer a nós nessa manhã, Pai. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos edifique, tudo para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre hiperconectividade. E na minha adolescência, o poeta Bruno, líder da banda Biquíni Cavadão, tinha uma música que falava assim: Janaína acorda todo dia às 4h30. Já na hora de ir para a cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu tenho essa sensação diariamente. O dia passa, eu trabalho, eu vejo minhas redes, eu respondo o WhatsApp, eu entro no Instagram, eu vejo os pequenos vídeos, eu respondo meus e-mails. E o dia passa e parece que nada aconteceu. Parece que eu não vi ninguém efetivamente, parece que eu não falei com ninguém efetivamente. Eu não vi o céu, eu não olhei para a lua, eu não senti o vento, eu não me conectei com as pessoas efetivamente. Sexta-feira à noite eu tive a oportunidade de assistir uma peça com a minha esposa. E o ator cumprimentou cada um dos que entraram no teatro. E antes de começar, ele parou, ficou em silêncio e olhou nos olhos de cada um. Isso já foi o suficiente para pessoas começarem a se emocionar. Porque no mundo que nós estamos vivendo, a conexão entre as pessoas está cada vez mais rara, cada vez mais inexistente. E o refrão da música tem mais uma parte interessante. Fala assim, Janaína, né? Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Essa música foi escrita em 98 e até hoje continua sendo útil, talvez hoje ainda mais. Nós estamos vivendo nas conexões digitais e esquecendo completamente das conexões reais. E quando nós damos conta, o dia passou. O nosso Instagram nos deu várias promessas. Infelizmente, a hiperconectividade tem nos tirado o senso de realidade e de tempo.
Eu e você somos janaínas que esperamos o dia que nós seremos felizes, que conseguiremos sentir o que as redes nos prometem, que viveremos as promessas que as redes nos oferecem, se Deus quiser. Mas continuando, o nosso tema hoje é a hiperconectividade. E eu fiz um exercício. Eu perguntei ao ChatGPT o que é hiperconectividade. Vocês querem que eu leia o que ele me respondeu? Então vou só tomar uma água. É importante eu frisar, talvez você tenha a oportunidade e o privilégio de não ter uma vida tão conectada e não sabe o que é o ChatGPT. O ChatGPT hoje é a maior inteligência artificial ao acesso da população mundial. Já se caracteriza como uma das mais inteligentes. Dificilmente você pergunta alguma coisa para o ChatGPT e ele não te responde com uma estrutura de pensamento lógico, real, muito clara. Inclusive com questões bíblicas, questões de várias ordens, o ChatGPT responde com muita precisão. E eu achei interessante pensar, o que a maior plataforma de inteligência artificial vai me responder quanto à hiperconectividade? E a gente conversando, ele me disse, hiperconectividade refere-se ao estado de estar constantemente conectado a várias redes digitais, como a internet e redes sociais, através de dispositivos como smartphones, tablets e computadores. Esse termo descreve a condição em que as pessoas sempre estão online e acessíveis, muitas vezes simultaneamente em diferentes plataformas. Até aqui está bonitinho, produtivo, você está conectado, você está antenado. A hiperconectividade é caracterizada pela interação constante com informações e comunicações em conteúdos digitais. E olha que interessante. Isso pode afetar diversos aspectos da vida pessoal e social, influenciando desde os padrões de sono e o tempo dedicado às atividades offline. Quem escreveu isso foi a inteligência artificial. E até as relações interpessoais e a produtividade no trabalho. Essa condição pode ter tanto aspectos positivos quanto negativos. Por um lado, facilita o acesso à informação, comunicação rápida e colaboração global. Por outro lado, pode levar a problemas como a dependência digital, dificuldade de concentração, diminuição da qualidade do sono e até impactos na saúde mental, devido ao acesso dos estímulos e interações digitais. É a inteligência artificial de um mundo altamente conectado, te mostrando e te dando a advertência do grande perigo que é vivermos hiperconectados. Em resumo, a hiperconectividade descreve o fenômeno contemporâneo de estar profundamente imerso e interligado com a tecnologia digital em várias áreas da vida cotidiana. Todo esse texto foi elaborado pelo ChatGPT. E é exatamente isso. A hiperconectividade nos dá a sensação de produtividade, de disponibilidade, de conexão, integração. Isso em todas as idades. Não só para os mais novos, que estão mais acostumados, mas até para os mais velhos. A minha sogra, depois que ganhou o celular, passa horas vendo as fotos que ela recebe no WhatsApp. Quando nós almoçamos na casa dela, nem sempre ela está disponível. Muitas vezes ela está olhando o celular dela. Então a hiperconectividade atinge todas as áreas. E tanta conexão, ela cobra o seu preço. Eu não faço juízo de valores sobre o programa, mas se você acompanhou, no início desse ano, no Big Brother Brasil, uma participante chamada Vanessa Lopes, influencer digital desde os seus 13 anos, aos 21 entrou no programa, e com 11 dias de programa, 15 dias de programa, ela começou a apresentar sinais emocionais estranhos. Ela começou a não mais entender a realidade, ela começou a criar teoria dentro da mente, e precisou ser retirada do programa. Ela teve um quadro psicótico agudo, muito pela abstinência das redes sociais.
Desde os 13 anos, ela vive o dia inteiro conectada nas redes sociais, ganhando seguidores, gerando conteúdo, gerando engajamento. E 15 dias de desconexão bagunçou completamente a vida emocional e psicológica dela. E ela faz uma declaração muito interessante. Ela falou, com certeza, eu acho que tem relação com o medo do julgamento. O medo do que as pessoas vão achar da gente. O que mais me pegou naquele momento foi tudo que eu já vivenciei com a internet. Todas as opiniões, julgamentos das pessoas, que as pessoas tiveram contra mim. Com certeza foram dores que vieram à tona dentro da casa. Isso eu não tenho dúvida. O tratamento dela foi psicológico e um bom tempo sem utilizar as redes sociais. Desconectando, jogando vôlei na praia, andando, caminhando, vivendo em família. Coisa que até anos atrás era o normal de nós fazermos. E eu vou fazer um teste com você. Porque as redes sociais têm gerado, efetivamente, problemas graves psicologicamente. Depressão, ansiedade, pânico, compulsão. E os motivos são muitas vezes o medo, o julgamento do que vão falar de mim nas redes, o sentimento de cobrança, se eu vou ficar conectado o tempo todo, e a insatisfação por comparar a minha vida com a das outras pessoas. Eu vou fazer um teste já já e você vai ver se você está hiperconectado ou não. Meus irmãos, os padrões impostos pela rede são padrões irreais. Nós seguimos atletas, empresários, viajantes pelo mundo, e nós achamos que esse é o padrão de vida. Essa é a realidade que nós temos que viver. E isso vai gerando em nós a falsa sensação de que todos conseguem alguma coisa, menos nós. Um dia nós seremos felizes como eles, se Deus quiser. Um dia eu vou ser um empresário de sucesso, um dia eu vou ser uma modelo de grande renome, um dia eu vou viajar pelo mundo. Um dia eu vou apostar no tigrinho e vou ganhar muito, vou mudar a minha vida. Um dia eu vou apostar no bet da vida dos esportes e vou ganhar muito. Falsa realidade de que nós podemos todas essas coisas e podemos viver num padrão que as redes nos expõem. Totalmente real. Algumas semanas eu tive a oportunidade de tomar um café num cliente meu em Alphaville e muitos influenciadores estão mudando para lá. E eu estava na padaria tomando café, do lado tinha um influencer, e ele gravava o history, parava, pensava o texto, gravava de novo, de uma forma que dava a impressão que era totalmente espontâneo. Mas tudo estava preparado. Tinha luz na padaria, tinha um cenário atrás dele, tinha uns cafés que ele nem tomou, obviamente. Tudo para nos passar a sensação de perfeição, de um padrão que nós nunca vamos alcançar e que não existe. Pesquisas recentes mostram que o avanço da hiperconectividade na sociedade tem aumentado de forma exponencial. Em 2015, nós ficávamos, em média, 6 horas conectados às redes. E quando eu falo rede, não é só rede social, mas é WhatsApp, e-mail, sites de notícia, todo o conteúdo digital que está aí disponível. Em 2020, nós passamos para 7 horas, muito por causa da pandemia, que nos colocou distante um dos outros. Em 2025, nós vamos chegar em 10 horas diárias de conexão, em média. 10 horas do seu dia, você entregará a conexão na internet. Pouco tempo para outras coisas. Estima-se que os jovens e os adolescentes passam cerca de 91 horas por semana conectado. Isso significa que se um jovem que passa, na média de 91 horas por semana conectado, morrer a partir dos 82 anos de idade, ele vai ter passado 41 anos na internet. Eu tenho 39 anos de vida. Jovens e adolescentes vão passar a minha vida inteira, até o momento, conectado, jogando, falando, fazendo várias coisas, sentado sozinho na frente de um computador, de um celular. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco? Outro aspecto importante da hiperconectividade é como isso atinge diretamente o nosso ego. Algo tão forte, tão marcante.
no ser humano, o ego, a vontade de se expor, de aparecer. O artista plástico Andy Warhol, espero ter falado correto, previu na década de 60 que no futuro todas as pessoas ficariam famosas pelo menos 15 minutos na sua vida. E é exatamente isso que nós estamos buscando na hiperconectividade. Nós queremos fama, nós queremos seguidores, nós queremos reconhecimento, nós queremos que aquela foto seja bem curtida, nós queremos que tenha engajamento. E isso tudo tem seu valor, desde que usado da forma certa. Não simplesmente para o nosso ego, para a nossa satisfação, para o nosso contentamento. Jovens do mundo todo estão criando desafios para viralizar. O cara joga fogo no corpo, ele pula em piscina congelada, ele pula da montanha mais alta. Tudo para viralizar, para aparecer, para conseguir seus 15 minutos de fama. Nos conectamos às pessoas para ter mais seguidores. Publicamos as coisas pensando no que vai nos dar mais engajamento. Escolhemos posts sob a perspectiva do que vai chamar mais atenção. Infelizmente, nós temos na rede um palco para nos sentirmos melhores ou mais especiais. Às vezes, fugindo de uma vida que não está do jeito que a gente queria. Mas nas redes, o meu perfil está legal. Como eu prometi, eu vou fazer um teste. Você não precisa levantar a mão, você não precisa responder em voz alta, mas você seja sincero. E é um teste de um psicólogo justamente para ver se você está no caminho da hiperconectividade. Quantos aqui dormem com o celular muito próximo? Ou do lado, ou até debaixo do travesseiro, que tem sido uma tendência. Inclusive, existem estudos falando que isso é um perigo, porque a bateria é algo incontrolável, ela pode estourar e causar danos a você. Mas quantos aqui dormem com o celular ao lado? Eu durmo com o celular ao lado da minha cama. E antes de dormir, a última coisa que você faz é conferir seu celular. Quando você acorda, depois de abrir os olhos, qual é a primeira coisa que você faz? Conferir se o celular está lá, bonitinho, com bateria, acaricia ele, vê as mensagens, vê se o seu Instagram teve um seguidor novo, você recebeu algum e-mail importante. Depois você vai dar bom dia para sua mulher, para o seu esposo, seu marido, para os seus filhos. Mas a primeira coisa é o seu celular. Quantos aqui já tiveram a experiência de sair, hoje em dia, sem o seu celular? Qual é a sensação? Desespero. Fica 1 hora na rua sem celular, parece que o mundo vai acabar. Parece que a sua família vai ser sequestrada, parece que vão invadir sua conta, vão roubar seu carro. Infelizmente, nós vivemos hiperconectados. E de acordo com a psicologia, a hiperconectividade traz alguns sintomas no nosso dia a dia. Irritabilidade, estresse, ansiedade, agressividade, falta de concentração, sensação de pouca produtividade, dores de cabeça, dores no corpo, desconforto nos olhos, dificuldade para dormir. A nossa filha, a Mel, tem 4 anos. A gente tenta fazer com que ela use o celular e as redes, não rede social, mas desenho e tal, de forma controlada. E é nítido, os dias que ela usa um pouco mais, porque a gente tem alguma atividade, andou mais de carro, como ela fica mais irritada, mais impaciente. E quando nós tiramos, em casa a gente faz um exercício de eu colocar uma tabela na parede com os dias que ela vai ficar sem usar. No primeiro dia ela está irritada, no segundo dia ela já está calmíssima. Ela brinca, ela cria, ela pinta, ela produz brincadeiras. E se eu der 2 dias o celular para ela, ela já começa a ficar irritada, impaciente. Uma criança de 4 anos. Nós precisamos entender que as plataformas digitais foram feitas para nos viciar. Os algoritmos pensam rapidamente qual conteúdo vai nos fazer segurar mais um pouquinho o celular na mão. Qual o próximo videozinho vai nos segurar. Uma psiquiatra da UFRJ, Ana Lúcia, fala: o cérebro precisa de substâncias como dopamina e serotonina para se sentir bem. E ele aprende rapidamente quais são as atividades que dão a ele as maiores quantidades desses hormônios. Ou seja, as redes nos viciam.
E elas foram criadas para isso. Infelizmente, eu e você vivemos uma vida muitas vezes como a roda do rato. Nós rodamos ali, com a expectativa de algo, mas rodando, sem sair do lugar. Nós vivemos um padrão queremos um padrão inalcançável, inexistente, que gera em nós frustração, nos tirando completamente da vida que Deus tem para nós. Isso é hiperconectividade. E depois de entender um pouco mais e talvez se assustar com a hiperconectividade tão presente no nosso dia a dia e tão perigosa, você deve me perguntar, puxa, mas o que tem a ver com ser sal e luz? O que tem a ver com o Sermão do Monte? E nós vamos entrar no texto. Na contramão deste padrão de uma vida hiperconectada, chegamos ao Sermão do Monte. Vemos as palavras de Jesus com um padrão do que Ele espera de nós, como um cidadão do reino. Como foi muito bem exposto pelo Jefferson, as bem-aventuranças nos trazem descanso, dependência do Senhor, uma conduta distante do mundo. Na primeira parte do sermão, Jesus deixa claro qual deve ser a nossa essência. Quando ele descreve as bem-aventuranças, ele está falando a respeito do nosso caráter, da nossa marca como cristão. E quando ele termina, ele fala, no versículo 11 de Mateus 5, bem-aventurado serão vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e levarem todo o tipo de calúnia contra vocês. Uma das características de ser hiperconectividade é o medo do julgamento. E Jesus fala que quando te perseguirem, você é um bem-aventurado. Quando te perseguirem pela forma boa que você usa as suas redes, pelas boas coisas que você posta lá, você é um bem-aventurado. Feliz é você. E nesses versículos que nós começamos a ler, dos 13 ao 16, Jesus nos mostra qual é o padrão que Ele espera de nós como reação à perseguição e a forma como um mundo sem Deus vai nos encarar, vivendo as bem-aventuranças. O texto nos mostra qual deve ser a nossa atitude como os profetas, que influenciavam o mundo, independente do que estava acontecendo ao seu redor. Como cristão e como uma igreja que influencia, nós temos que dialogar com o mundo, nós temos que ir ao mundo, nós temos que falar com eles. E enquanto eu estava fazendo esse sermão, saiu na Folha um artigo com o seguinte tema: adianta conversar com os evangélicos ou é melhor enfrentá-los? O artigo falava sobre a perspectiva de uma igreja completamente fechada, sobre os evangélicos completamente fechados, aonde o mundo não consegue acessá-lo. Meus irmãos, o mundo tem sede de Deus, o mundo tem fome de Deus. E nós muitas vezes, nas nossas grandes igrejas, no nosso grande povo, nos isolamos e deixamos eles de fora, sem a possibilidade sequer de um diálogo. Totalmente o contrário do que Jesus deixou claro para nós aqui no Sermão do Monte. O mundo quer se conectar conosco, mas nós não queremos nos conectar de verdade com o mundo. Vamos lá ler o versículo 13? Versículo 13, Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pesado pelos homens. Se você for fazer um estudo profundo da palavra sal na Bíblia, você pode ver várias interpretações. Se você ler os comentários, assistir as pregações, você pode entender o sal como salgar, como dar sabor, gerar sede, higienizar. O sal é antisséptico. E em algumas passagens, os bebês eram limpos com sal. Tornar o solo infértil, depois de algumas guerras, os exércitos jogavam sal
nos terrenos para ele se tornar infértil. E tantas outras coisas. E por que Jesus usou sal na sua palavra? Porque além de ser um produto popular, todos tinham acesso, ele estava próximo do Mar Morto, uma fonte rica de sal, com 10 vezes mais sal do que qualquer outro oceano, e era muito utilizado para impedir que os alimentos estragassem, que os alimentos apodrecessem, porque nós estamos falando de uma época que nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos freezer, não tínhamos congelador, bolsa térmica. Então o sal era utilizado para manter os alimentos. Só que na nossa passagem hoje, diante de todas as possibilidades de usar o sal, eu queria que nós ficássemos em duas características importantes. O sal como algo que impede o avanço da corrupção no mundo, e o sal que traz sabor à humanidade. Vamos entender isso melhor? O sal deve impedir o avanço da corrupção neste mundo. Como eu já falei, não havia refrigeração na época de Jesus. E o sal era utilizado para isso, para que nada estragasse ou que durasse mais tempo. Um exemplo disso é a carne de sol. Você já deve ter visto que no mercado a carne de sol fica fora da geladeira, porque o sal contido ali impede que ela se apodreça, que ela estrague. O teólogo Robert Charles Sproul diz: uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. O mundo, desde o Éden, desde o pecado, anda a passos largos para a destruição devido ao pecado. E nós, eu e você, somos quem temos que fazer uma frente, impedindo que a corrupção avance. Nós devemos ir contra tudo que a humanidade nos traz como dilema ético, de forma bíblica, de forma clara, usando todos os ensinamentos do reino, para influenciar o mundo, para que ele não apodreça. E nós vivemos numa época, segundo a lei de Gerson. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas na Copa de 76, um dos melhores jogadores da seleção, o Gerson, numa propaganda falou: o importante é levar vantagem em tudo. Certo? Errado. E isso foi se perpetuando principalmente na nossa cultura brasileira. Sempre um jeitinho, sempre uma forma de ganhar algo a mais, sempre uma forma de ter uma corrupção não tão séria, mas que me permita ganhar um pouquinho mais. Se eu mexer um pouquinho ali, eu pago menos na nota. Se eu pagar à vista sem nota, quanto você me dá de desconto? E nós, como cristãos, que salgam este mundo, impedindo o avanço da podridão, da corrupção, temos que ir contra. Nós temos que ser aqueles que, no meio dos amigos, da escola, da faculdade, interrompem os ciclos de corrupção, que projetam nos outros, influenciam nos outros, o desejo de interromper também. As pessoas que estão à nossa volta precisam ficar menos suscetíveis ao pecado, menos suscetíveis à podridão desse mundo, porque convivem conosco. Isso é ser sal. É ser uma influência na sociedade. É levar a palavra de Cristo aonde eles precisam. Meus irmãos, na nossa declaração de fé, nós falamos que somos uma igreja que influenciamos o mundo. O Isaac, quando explica isso em Santo André, fala de uma arquitetura social saudável. É entrarmos nos mais altos níveis ou menores níveis da sociedade e levarmos a palavra, esfregando o sal na carne das pessoas, impedindo que elas apodreçam. Quando eu era jovem, começando a minha carreira de tecnologia, um grande líder da igreja que eu participava era também um grande líder político aqui em Guarulhos. E eu, com mais ou menos 20 anos de idade, fui chamado por ele. Ele exercia uma certa influência, um cara que eu admirava. E a proposta dele foi: Heitor, você trabalha com tecnologia, eu trabalho na prefeitura, a prefeitura precisa urgente de um sistema. Eu queria saber o que você pode fazer para a gente colocar dentro da prefeitura.
Você me fala, a gente faz sem licitação, você abre empresa, eu te contrato e está tudo certo. Você vai começar sua carreira num nível que você nunca imaginou. Eu não vou mentir, eu fiquei muito tentado. Eu era jovem, eu tinha sonhos, eu queria me casar. Seria um baita de um contrato, porque é o valor máximo sem licitação. Só tinha um porenzinho. Parte do que a gente ganhasse, tinha que dividir com algumas pessoas, era comunitário. Não havia problema. Eu fui para casa, comecei a pensar e entendi que eu estava diante de um claro cenário de corrupção. E nós, como sal, meus irmãos, temos que ser a última palavra da corrupção. Ela acaba em nós. De nós ela não passa. E foi isso que eu fiz. Foi fácil? Não. Eu poderia ter conquistado muitas coisas. Porque o nosso ego, a nossa carne, ela brota nessa hora, ela fala muito mais alto. Mas eu voltei, agradeci, falei como cristão, acho que a gente não deve fazer esse projeto. E eu não sei o que aconteceu. E eu fui ser estagiário, peguei horas, acordava às 4h30, e na hora de dormir pensava que o dia não passou. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de interromper um ciclo de corrupção. Isso é a atitude de um cristão, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas porque nós queremos agradá-lo e Ele nos dá força para isso. Certamente agir deste modo não fará com que a sociedade nasça de novo, mas ao menos que hábitos e atitudes e palavras pecaminosas não sejam a norma entre a nossa família, entre os nossos amigos e entre os nossos colegas. Dando um resumo muito interessante sobre o que é sal, o pastor John Stott escreveu: o sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular como sal é esfregado na carne, para impedir que o apodreça. E quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para os céus, horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos, antes de reprovarmos ao mundo, reprovarmos a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Ela não pode fazer nada. O ponto importante é aqui. Aqui é onde estava o sal. Onde estava o sal que impediria o apodrecimento da sociedade. Desculpa, meus irmãos, mas conectados o dia inteiro, nós teremos poucas oportunidades de salgar os que estão à nossa volta. Deus espera de nós conexões com pessoas que precisam do sal para vencer a corrupção de suas vidas. Outro aspecto importante do sal é o sabor. Se você já teve a oportunidade de comer uma carne com muito sal, você sabe o que o sal tem potência para fazer se mal utilizado. Ou se você comeu uma comida com pouquíssimo sal, você também percebe a dificuldade que é. O que eu estou querendo dizer é que o sal deve ser utilizado com equilíbrio. O sal tem que ser utilizado na medida certa no nosso dia a dia, levando a palavra de forma sábia, de forma amorosa, chorando com os que choram, ajudando os que precisam, consolando os que precisam, praticando as 8 bem-aventuranças no nosso dia a dia. E, meus irmãos, quantas vezes os nossos filhos clamam por nossa atenção, enquanto nós estamos vendo publicações de pessoas que nem ao menos nós conhecemos. Eu já cansei de fazer isso, já cansei de ver gente também fazendo isso. Papai, 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 papai. Oi, filho. E você perde ricas oportunidades de salgar a vida do seu filho com o tempero do amor, da atenção, do cuidado, porque você está olhando uma janela de pessoas que você não conhece, que não significam muita coisa na sua vida, mas que te prende, que te gera satisfação, enquanto a sua esposa está te chamando, enquanto você está na mesa de um restaurante,
com alguém que você ama, com um amigo. E as redes estão aqui, mais importantes do que ela, do que a pessoa que está com você. Se você fazer um exercício no restaurante, você provavelmente vai ver isso. Mesas e mesas de casais, comendo com celular. Pouca conversa, pouca interação, por causa das redes. O sal deve dar sabor à nossa relação familiar, à criação dos nossos filhos, à interação com os nossos amigos, com os nossos colegas. Meus irmãos, o mundo está cansado do seu pecado. O pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza. E nós, como igreja, precisamos ter uma presença forte no mundo, refletindo no mundo a glória de Deus, revelando às pessoas uma qualidade de vida plena, que nós só encontramos nele. Conectados o dia inteiro, sem conversa, sem interação, sem olhar no olho, como o artista fez na peça. Dificilmente nós conseguimos temperar as nossas relações com todos os valores do reino. Não conseguiremos demonstrar uma vida plena, vivendo como Janaínas, esperando nas coisas a felicidade. Eu espero que esteja claro para você esses dois aspectos. O primeiro, de como sal, impedir que o pecado avance, que passe por você a podridão desse mundo. E a segunda, que com os valores do reino, com a prática das bem-aventuranças, você viva de forma influente na sociedade. E a igreja, ela já influenciou demais esse mundo. A igreja criou diversas coisas que são utilizadas pela sociedade. Inclusive o sistema universitário foi praticamente criado pela igreja. Músicas, artes, diversas coisas foram criadas pela igreja, sendo sal, influenciando com os valores do reino a sociedade. E seguindo, no versículo 14, fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na sua casa. Meus irmãos, a luz tem 3 principais funções. Servir de guia. A luz foi a primeira coisa criada por Deus. Deus trouxe à existência. Sem a luz, este mundo seria um grande vazio. Escuro vazio. Eu tive a oportunidade de entrar numa caverna quando eu era criança, uma caverna bem comprida, tinha uns 20 minutos de caminhada até o grande salão da caverna. E quando você chega nesse grande salão, o guia pede para todo mundo desligar a lanterna. E eu nunca vi nenhuma escuridão igual. Você não consegue olhar, você não consegue ver se você pôr seu dedo no seu olho. É muito, muito, muito escuro. Assim é a humanidade hoje. Assim é o mundo que nós vivemos. E eu e você temos que levar essa luz, a luz de Cristo que reflete em nós, para mostrar o caminho, mostrar a direção e principalmente afastar as trevas. Uma das perspectivas da luz que Cristo nos coloca, além de iluminar e mostrar o caminho a Ele, é afastar as trevas. O sal impede o avanço das trevas. E a luz faz com que as trevas se vá. Quando nós acendemos a lanterna nessa sala da caverna, todas as trevas se foram. Era possível ver tudo com muita clareza. Algo foi transformado. É assim a nossa vida. E João diz que ele é a luz do mundo. E em Mateus ele diz: vocês são a luz do mundo. Isso para deixar claro que eu e você temos que refletir a luz que vem dele. Eu e você não temos nenhuma capacidade de brilharmos por nós mesmos. Eu e você não podemos fazer nenhum tipo de caminho, de mostrar a direção, se ele não nos permitir, se ele não nos capacitar. Então eu te convido a orar e a buscar onde você está. A quem você deve iluminar? A quem você tem que levar a luz que mostra o caminho para Cristo? Nós falamos que
como nossa visão, que servirmos a Deus servindo pessoas. É a luz que reflete em nós a servir o nosso próximo. Essa talvez seja a forma mais prática de você sair daqui hoje e ser luz na vida de alguém. O credo niceno do quarto século diz assim: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e por nossa salvação. Ele desceu do céu e se fez carne. Pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, se tornou homem. A luz das luzes é quem nos ilumina para sermos luz nesse mundo. E indo para o final, nós vamos ler também no versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, na hiperconectividade, tudo é para a nossa glória. Todos os posts, todas as reações e interações. Mas no reino, tudo é para a glória dele. Sendo luz, sendo sal, vivendo as bem-aventuranças, nossas obras devem glorificá-lo. E as nossas obras têm um caminho muito claro. Se você falar, puxa, mas qual obra eu posso fazer que vai glorificar o Pai? Leia as 8 bem-aventuranças, console, ame quem está do seu lado como a ti mesmo. Chore com quem precisa chorar. Você quer ver algo que marca muito a vida das pessoas? É você ir num velório e dar um abraço na pessoa que perdeu um ente querido. Isso é chorar com os que choram. A igreja não faz boas obras com a possibilidade de atrair a atenção para si, mas sim para glorificar o Pai. Nós vemos no Rio Grande do Sul muita gente que foi doar, muito influencer, movimentou avião, movimentou helicóptero e tirou foto de cada segundo que estava ajudando ali. Porque ganhou engajamento, porque ganhou notoriedade. E eu não estou criticando, toda ajuda era bem-vinda. Mas as nossas obras, nossas boas obras, devem glorificar ao nosso Pai. Devem glorificar ao nosso Deus. E por fim, eu passei uma parte do versículo 13 de propósito. Se você ler a segunda parte, lá fala: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Discutindo essa passagem com o Jefferson e entendendo um pouco mais, eu entendi que a palavra grega, que refere-se a perder o sabor, está falando como se o sol enlouquecesse. Será que às vezes a gente não está enlouquecendo nesse mundo? Com tanta conexão, com tanta coisa para fazer, com tanta gente para responder, com tantos posts para curtir. E se eu esquecer de curtir o post que o Rafa fez, o meu amigo, ele vai ficar chateado comigo. Deixa eu conferir se ele não postou nada recentemente. O e-mail do meu diretor, deixa eu responder agora, são 11 horas da noite, ele vai ver que eu estou trabalhando. E o meu filho, a minha filha, estão sem minha atenção. Os meus amigos que estão precisando de uma palavra, não me ouvem. Porque toda a minha atenção está focada no meu smartphone, nas minhas redes. Meus irmãos, que nós possamos não enlouquecer. Quando Jesus fala de lançar fora o sal, ele está falando do sal que era extraído do Mar Morto e tinha impurezas. E esse sal que não servia para salgar, não servia para manter os alimentos sem apodrecer, era jogado nas estradas para ser uma espécie de manta asfáltica, ou usado na neve para reduzir a altura da neve nos caminhos. Ou seja, o sal não servia para aquilo que ele foi chamado, que era salgar e manter os alimentos sem corrupção, sem estragar. E nós, como tem sido a nossa forma de salgar? Eu e você temos sido úteis?
Ou temos sido inúteis naquilo que Jesus nos chamou? Temos salgado, temos impedido o avanço da corrupção? Ou está todo mundo fazendo, vou fazer também? Como tem sido a nossa interação? Eu não quero que você entenda que essa palavra é contra você usar as suas redes, porque a rede é uma extensão importante do nosso serviço ao reino. O que eu estou te falando é, saia das garras das redes, saia do vício, saia da sua atenção toda a isso. Se desconecte. As redes podem nos fazer nos sentir conectados com todos, mas sem conexão com ninguém. As redes forçam os nossos valores a ficarem mais parecidos possível com os valores do mundo. Mas não é isso que Cristo espera de nós. Sem compromisso com as pessoas, sem compromisso com o reino, nós perdemos nosso valor. Sem a capacidade de descansar nele, nós perdemos o nosso valor. O Sermão do Monte, é claro, é um grito de descanso, é um grito de reavaliação das nossas vidas, para descansarmos nele, para desconectarmos de tudo e nos conectarmos nele. Se você ler Filipenses 2, você vê um Cristo que se esvazia, e você vê um incentivo para que a nossa atitude seja a mesma, que se esvazie. E fala no final que Cristo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi essa obediência de Jesus Cristo que nos permite nessa manhã termos a consciência dos nossos erros, de muitas vezes a nossa postura inútil no mundo, e encontrar nele a capacidade de sermos restaurados. Em Isaías 53, no versículo 5, fala: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O convite nessa manhã é que eu e você possamos ser curados da nossa hiperconectividade, do vício de viver algo que nós nunca viveremos no padrão estabelecido por esse mundo, porque não é isso que Deus tem para nós. Do vício em viver uma vida sem descanso e achar que isso é legal. Não existe outra forma de lidar com a hiperconectividade sem descansar totalmente nele e se achegar a Jesus, que se esvaziou de seu trono de glória e se conectou comigo e com você, nos dando a paz. Que nessa manhã nós possamos dar um grito de basta, voltando a Deus e descansando nele. Quando eu escrevia isso, vinha na minha mente claramente aquela cena de você entrar numa sala com muito barulho, um metrô às 6 horas da tarde, muita gente falando, muitas atenções para te chamar, e de repente você dá um grito de chega, sem silenciar a sua mente, e se conectar a ele, se achegar a ele como se fosse um abraço, e sentir dele a paz e a cura que ele nos proporcionou, se esvaziando, se entregando na cruz por nós. Talvez você se desconectou da sua família, você se desconectou dos teus sonhos, dos propósitos do Senhor para a sua vida. Mas nessa manhã, o convite para nós é nos conectarmos a Ele, e assim sermos sal e luz deste mundo. Se você também se sente assim, como Janaína, vivendo o mundo e os dias sem sentir nada, sem perceber, eu queria te convidar a orar. Queria te convidar a abaixar a sua cabeça e ser bem sincero diante de Deus. Ele pode te restaurar. Ele pode te curar. Ele pode te trazer a paz em meio ao caos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque em Ti nós temos paz.
Em Ti nós temos cura. Em Ti nós temos razão para viver. Em Ti nós temos valores e princípios que podem fazer a diferença nas pessoas que estão aí fora, nesse mundo de caos, perdidas. Em Ti nós temos a luz. E pela Tua graça, o Senhor nos permite brilhar, mostrando ao mundo o caminho para nós chegarmos ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Pai, porque temos dado atenção a tantas coisas que não Te agradam, que não nos fazem cumprir nessa terra o Teu chamado, o Teu propósito para nós, Pai. Mas muitas vezes querem gerar em nós sensações falsas, contentamentos passageiros, felicidade momentânea, Pai. Que nós possamos nos achegar ao Senhor e entendermos que só no Senhor nós temos uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida e compartilhada nessa terra, Pai. Que o Senhor nos use para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.